Glória a Deus. Então vamos para a palavra do Senhor, amém? Quem está aí com a sua Bíblia, abra no Evangelho de Lucas, capítulo 15. O Evangelho de Lucas, capítulo 15. Eu vou fazer aqui a leitura a partir do versículo 1 até o 7. Quem trouxe o tablet? Eu não tinha o celular aqui, o celular que dá para dar um zoom aqui. Aleluia. Deus é bom, irmãos. Lucas 15, a partir do versículo 1. Deixa eu fazer uma oração enquanto os irmãos acham. Aleluia. Pai, muito obrigado por esse momento, meu Deus, onde mais uma vez a Tua obra está sendo realizada. Onde mais uma vez, meu Deus, a palavra vai ser pregada, anunciada, falada. E a minha oração, meu Deus, é que o Senhor fale ao coração desse povo, Pai. Ao coração daqueles, meu Deus, daqueles que estão ouvindo, Pai. Meu Deus, que a voz que é minha, Pai, seja na realidade no coração deles a Tua voz. Falando, meu Deus, e chamando a ovelha perdida para os braços do bom pastor. Faz assim, meu Deus, nessa noite, em nome de Jesus, e salva, Pai, neste lugar. Amém. Em nome de Jesus, amém? Então vamos lá. Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 1, diz assim: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Escute. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida, até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aleluia. Aleluia. Essa é a palavra do Senhor, meus irmãos. Amém? Esta é a maravilhosa palavra que saiu da boca do Senhor Jesus Cristo. E o tema, o título da mensagem nessa noite não poderia ser outro senão a ovelha perdida. Amém? Porque o tema dessa parábola aqui é exatamente a ovelha perdida, que está aqui simbolizando o pecador perdido. O pecador perdido. Meus irmãos, prestem atenção na colocação que Jesus faz aqui nessa parábola. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu explicar o que é uma parábola. Uma parábola é uma história contada, onde é feita uma comparação de coisas celestiais, espirituais, que são desconhecidas para um público. É feita uma comparação dessas coisas com outras coisas que são conhecidas. Certo? Por exemplo, aqui, eles conheciam muito bem a realidade lá da época do pastor que cuidava de ovelhas. Quando falava de um pastor que cuidava de ovelhas, isso literalmente, não estou falando o pastor da igreja, certo? Estou falando o pastor que cuida ali das ovelhinhas, dos animais. O povo entendia muito bem o que era aquilo. Porém, havia algo espiritual que Jesus queria falar, que o povo não estava entendendo. Que os fariseus, os religiosos da época lá, também não estavam entendendo. E como eles não estavam entendendo, irmãos, muitas pessoas hoje também não entendem a palavra de Deus quando leem.
Mas preste atenção no que fala aqui o texto. Há uma parábola, uma história de algo conhecido que vai agora revelar algo que estava desconhecido aqui a esse povo. E diz assim, ó: e chegavam-se a Jesus, a ele, todos os publicanos e pecadores, para o ouvir. O que eles foram fazer, irmãos? Foram ouvir. Ouvir a quem? A Jesus. E nessa noite, você que decidiu vir aqui para fora, colocar aí a sua cadeirinha, né, sentar, vir a este lugar, você também tomou uma decisão. Você veio a Jesus para quê? Para ouvi-lo. Quem está falando aqui é o Fabiano, o Joaquim falou, porém a palavra e a voz, ela é de Deus. Amém? Nós temos nessa noite, vocês que estão aqui, vocês também que estão em casa ouvindo a minha voz, tem o privilégio de ouvir a mensagem que saiu da boca do próprio Senhor Jesus, o Salvador do mundo. Aleluia. Aquele que é Deus, que foi enviado por Deus para nos salvar. E o que acontece? Os pecadores não foram os religiosos, preste atenção, foram publicanos e pecadores que foram atrás de Jesus. O que eram os publicanos? Ela era a raça mais desprezível em Israel. Eram homens considerados traidores da nação, porque eles adquiriam um cargo público, e com esse cargo público, de cobrador de impostos, eles tomavam do povo de Israel além daquilo que era necessário. Nós sabemos que para ter essa luz aqui iluminando nesta noite aqui fora, é necessário a gente pagar imposto, que é um certo valor. Mas aqueles homens, além de pegar aquele valor do imposto que era necessário na época, pegavam muito mais e ficavam com aquele restante para eles. E isso daí trabalhando para quem? Para os inimigos, pois Israel nesse tempo estava sendo oprimido, escravizado ou sob o jugo de Roma. E esses publicanos e esses pecadores miseráveis, a prostituta, o ladrão, o homossexual, sei lá, qualquer um que fosse. Esses aí que muitas vezes as pessoas, nós ou as pessoas discriminam porque é homossexual, porque é um bêbado, porque é um ladrão. Esses aí é que foram atrás de Jesus. Enquanto muitas vezes aqueles que estão nas igrejas não querem nem saber de Jesus. E pelo contrário, olha o que eles fizeram aqui, os fariseus, que eram os religiosos, ó. Os pecadores foram ouvir, e os fariseus? E os fariseus e os escribas, que eram os religiosos da época, murmuravam, reclamavam, dizendo: Este Jesus aí recebe pecadores e come com eles. Preste atenção. Jesus se misturava com os pecadores, se misturava com aqueles que a sociedade discrimina, enquanto os religiosos olhavam para Jesus e diziam assim: esse aí, isso é profeta? Olha ele aí misturado lá com as prostitutas, ele quer alguma coisa aí. Olha ele aí com os ladrões, os publicanos, que roubavam tanto que eram ricos. Ele quer o quê? Uma pontinha também, um dízimo, uma oferta. Esse foi o julgamento dos fariseus com a pessoa de Jesus, irmãos. Esse foi o juízo deles a respeito do Senhor Jesus. Murmuravam, reclamavam que ele comia com pecadores. Mas saiba você e saiba eu também, que Jesus veio, irmãos, foi para os pecadores mesmo. Aleluia. Para as prostitutas, quem não se prostitui. Ele veio para aquele que está lá na sarjeta, que ninguém dá mais nada por ele. Aquele que tomou decisão errada na sua vida e está pagando o erro até hoje. Aleluia. E a família despreza. Foi para estes aí que Jesus veio. Jesus não veio para aqueles religiosos que colocam o ternozinho, a gravatinha, vai para a igreja, mas não quer saber do seu próximo, que se acha o santarrão e que não precisa mais de Jesus, que não precisa se arrepender dos seus pecados. É nesse contexto que Jesus vai contar a parábola da ovelha perdida. Então preste atenção. Quem estava lá? Religiosos, que eu poderia colocar hoje como protestantes ou evangélicos, crentes, né?
os católicos, umbandistas, espíritas, religiosos estavam lá. E estavam também o povão, os pecadores mesmo que vivem aí no mundão, que só quer saber do que é errado, certo? E esses aí, os que queriam saber do que era errado, que foram atrás de Jesus. Então tinha religiosos, tinha pecadores. Olha a diferença, né? E nesse contexto começa a parábola do Senhor. Ele viu a situação, ouviu a murmuração dos fariseus e escribas. Os escribas eram aqueles responsáveis por copiar a Bíblia. Escriba vem de escrever, certo? Não tinha a Bíbliazinha como a gente tem hoje, né? Desse jeito tinha que impressa, alguém tinha que escrever a palavra, né, para poder conservar ela. Então, como eles escreviam a Bíblia todinha do Antigo Testamento, eles sabiam da Bíblia de capa a capa. E eram também os advogados da época, porque eram os conhecedores da lei, de capa a capa, devido à função deles. Eles iam escrevendo, lendo, aprendendo, né, e errando, mesmo aprendendo a palavra de Deus. Então, olha a parábola de Jesus. Ele começa assim, ó. E lhes propôs uma parábola. O mestre chegou ali no meio de todos, religiosos de um lado, pecadores do outro. Religiosos que não se misturam com pecador. E Jesus, ali no meio de quem? Do povão, dos pecadores. Aí ele diz assim, ó. E Jesus lhes propôs essa parábola, dizendo: que homem dentre vós tem 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida, até que a venha achá-la. Preste atenção, ó. Ele conta a história, uma parábola. Ele quer ensinar algo que a gente não sabe, algo espiritual que a gente não sabe, mas ele vai usar uma história que o povo sabia lá da época. É um pastor que cuida das suas ovelhas. Aí ele diz, ó, vocês aí, fariseus, né? Qual é o homem que se perde, tem 100 ovelhas, 100, e perdeu uma? Não deixa 99 e vai atrás daquela que se perdeu, até achá-la. Sabe o que Jesus está fazendo aqui? Jesus está confrontando os fariseus. Porque o pastor de ovelhas, nessa época aqui de Jesus, irmãos, o pastor de ovelhas que eu falo é o pastor dos animaizinhos mesmo. Não lembro do pastor da igreja não, que nem existia isso na época, certo? Nem igreja existia, o templo, né? Mas vamos lá. Esses pastores, aqueles homens que cuidavam de animais, do gado, das ovelhas, das cabras, eram considerados homens impuros. Impuros, por quê? Pelos fariseus e escribas. Por quê? Porque havia uma lei lá na época. Quando eles saíam para levar o seu rebanho para tomar água, para alimentar, se um animal daqueles ali morresse, uma ovelhinha, eles eram obrigados a trazer aquele animal morto, ainda que fosse só um pedaço dele, né, uma fera tivesse estraçalhado, e sobrou ali só a carcaça. Eles tinham que pegar aquele animal morto e levar ali até o patrão, para dizer para o patrão, ó, tá aqui a sua ovelha, eu não matei para me comer. Aí foi um animal que pegou e estraçalhou, tá aqui, ela pode examinar. E porque estes homens costumavam tocar em animais mortos, eles eram considerados impuros. Aí o que Jesus está fazendo? Ele está confrontando aqui os fariseus. Ele está se colocando a figura de quem? De um pastor, de um homem que é impuro aos olhos dos fariseus, literalmente, amém? Espiritualmente falando, o pastor, quando é uma simbologia, por exemplo, Deus é o nosso pastor, né? Davi cantou isso, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Espiritualmente falando, ou como um símbolo de Deus, todo fariseu queria ser um pastor espiritual, mas não um pastor literal, certo? Eles falavam de Moisés, é o nosso pastor e nós somos as ovelhas. Deus é o nosso pastor, Davi cantou, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Porém, isso daí era algo figurado, que eles desejavam ser chamados figuradamente de pastor. Porém, não queriam saber de pastores de animais, lá da época. E Jesus, irmãos, ele usa exatamente a figura daquilo que eles julgavam ser impuro, certo? Eles julgavam ser impuro para mostrar uma realidade espiritual. Porque Jesus, irmãos, ele não quer, tá nem aí, não quer nem saber para a religião não, certo?
Jesus está dizendo o seguinte, ó, vocês fariseus, vocês estão deixando de ser pastores. Vocês eram para ser os pastores desse povo aqui pecador, que vocês estão julgando aí. Eram vocês que tinham que ir atrás deles. Eram vocês que tinham que ir atrás da ovelha perdida, o povo, falar do amor de Deus, conduzir aquelas pessoas ao arrependimento. E vocês não fizeram isso. Agora Deus me enviou. Amém? E aí Jesus vai dizer, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E aí Jesus está dizendo para ele que ovelha de Deus, irmãos, é o pecador arrependido. Ovelha de Deus não é o religioso que diz que não precisa de arrependimento. Não é aqueles que estão nas igrejas e se julgam melhores do que os outros. Não. As 99 que Jesus deixou e abandonou eram exatamente os fariseus religiosos. E aquela ovelhinha perdida, só uma, que se perdeu, Jesus foi atrás dela. Sabe, muitos pregadores hoje, muitos homens que julgam ser de Deus, eles não querem ir atrás só de você não, na sua casa. Só daquela pessoa ali, não, eles querem uma multidão. Né? Eu só prego se tiver uma igreja cheia de gente, e tem que ter uma ofertazinha e tal. Agora, lhe visitar só você na sua casa, lá na periferia, vai nada, meu amigo, tem nem perigo. Morre de medo, né? Morre de medo, certo? Jesus, irmãos, ele é aquele pastor pessoal, do indivíduo, não só da multidão. Ele trata com a gente, irmãos, individualmente. Ele manda o irmãozinho lá na sua casa, se preocupar com você. Aí você não dá dízimo, não dá oferta, não dá nada, só dá trabalho, vamos dizer assim, né? Mas aí Jesus envia o servo dele e vai lá. Por quê? Porque ele se importa com pessoas. E aí os fariseus, ao invés de fazer a obra de Deus, foi criticar Jesus que estava fazendo a obra de Deus. Aí Jesus fala, olha, se vocês tivessem assim, ovelhas vão se perder, vocês não abandonavam não, as 99, para ir buscar a que se perdeu, eles não abandonariam não, irmãos. Eles queriam a multidão ali. E não era de pecador não, perdida, ó, deixa pra lá, que o lobo devora, é só uma, né? Vale nada não, é só uma, sobrou 99. Mas o amor de Deus, irmãos, ele é tão grande, que ele nos ama, que ainda que só tivesse você, que tivesse caído aqui como pecador, ele teria morrido por você, o Senhor Jesus. Amém? Se só tivesse você precisando de socorro e o resto da humanidade toda salva, ele teria feito o que fez novamente, só por sua causa, só por causa daquela única ovelhinha que estava perdida. Então nessa noite, saiba disso. Jesus, ele nos ama do jeito que a gente é. Jesus, ele não ficou no meio do culto dos religiosos, não. Ele foi para as festas dos pecadores. Para quê? Para trazê-los para si, para salvá-los. Então aquele justo que acha que não precisa se arrepender dos pecados, se você ou eu, porque vamos para a igreja, porque oramos, rezamos em casa, vamos para um terreiro de umbanda, a gente se julga assim, ah, eu não preciso de me arrepender, eu não preciso de perdão de pecados, não. Esse pensamento aí, essa religião aí, seja a minha, seja a sua, estou me colocando também, ela tem alguma coisa errada, porque Jesus ele não agiu assim. Jesus ele foi buscar quem entendia. Não, eu preciso de arrependimento. E não é só hoje não, é todo dia. Porque quem aqui não erra todo dia? Às vezes conta uma mentira por medo, ou por maldade mesmo, né? E conta ali a mentira. Sabe uma coisa que Deus odeia é mentira. Algo que Deus odeia é mentira, irmãos. Certo? Aí conta alguma coisa ali para tirar vantagem, ou engana alguém, ou pensa mal, ou até já fez coisa pior. E às vezes a gente faz essas coisinhas que a gente acha que é besteira todo dia, né? E aí o nosso pecado vai só aumentando diante de Deus, certo? Então todo dia, eu e você precisamos de arrependimento. E como eu falei, nessa noite você está aqui para ouvir isso. Esse é o ensinamento de Jesus. Ele está dizendo, eu deixo as 99 que não precisam de mim, esses religiosos aí não precisam de mim não. Então pronto, eu vou para quem precisa.
E Jesus é desse jeito, irmãos. Se você diz não para ele, você diz que não precisa, através das suas atitudes ou falando mesmo, tudo bem. Ele vai atrás de quem precisa. E acabou-se. E nós, como servos de Deus, muitas vezes ele nos faz agir dessa forma. Certo? Mas vamos aqui continuar aqui a leitura. Olha a continuação aqui do que Jesus fala. Ó. Ele diz, ele vai atrás, deixa as 99, vai atrás da perdida. E achando-a, a põe sobre os seus ombros, cheio de alegria. Aleluia. Sabe o que alegra o coração de Jesus? Quando a gente fez algo errado, certo? Mas aí você chega lá na sua casa, tranca a porta do seu quarto, se ajoelha e vai orar e pedir perdão. E dizer, Senhor Jesus, me perdoe. E vai chorar muitas vezes. E vai pedir misericórdia. Senhor, agora eu estou sofrendo por culpa minha mesmo, porque eu fiz isso. É isso aí, irmãos, que alegra o coração de Jesus. Por quê? Porque é nesse momento que ele nos acha como uma ovelha perdida, que precisa dele. E aí o que ele faz aqui, ó? Coloca sobre os seus ombros. Sabe o animalzinho, a ovelha, quando ela se perde, simplesmente ela se deita num canto ali, ela fica procurando, né, o grupo. Mas de repente ela se deita no canto lá, esperando lá ou morrer, devorada por um animal, ou morrer de fome, morrer de sede. Por quê? Porque a ovelha ela é um animal totalmente dependente do pastor. Totalmente. Se você deixar ela sozinha, até o bando ali sem pastor, o bando vai para qualquer canto. Se dispersa, vai para um lado, vai para o outro, não sabe por onde ir. Tem que ter um pastor na frente, do lado, atrás ali, para quê? Para guiar. Está se desviando, coloca ela no caminho de volta, desse jeito. E a ovelha perdida aqui, ó, estava simplesmente esperando o quê? Mais nada, só a morte. Mas quando chega o pastor, amém? E esse pastor aqui é Jesus. E quem sabe nessa noite tem aqui alguém me ouvindo aqui. Ou pela rede social, ou nesse lugar, que não estava só esperando a morte também. Sabe que, nós sabemos disso, né? Que as pessoas desejam a morte e até tiram a própria vida. Mas saiba de uma coisa. Nessa noite Jesus te achou. Oh, amém? Aleluia. Jesus te achou, meu irmão. Jesus veio buscar. Está aqui, você está ouvindo isso, então Jesus te achou. Agora ele quer o quê? Quer te pegar e colocar nos ombros. E levar de volta. Para onde? Para a presença de Deus, para casa. O pastor pegou a ovelhinha perdida, colocou no ombro. Ele não foi batendo na ovelha. Ele não foi judiando da ovelha, não. Ele foi feliz, alegre. Achei a minha ovelha perdida. Ela não foi dilacerada. Eu não estou levando só um pedaço para mostrar que eu não comi ela, né? Que eu não devorei ela. Não, ela está viva, está inteira. Pode estar até ferida. Mas está aqui, vai cheio de alegria, irmãos. E os fariseus ouvindo a situação. Sabe, fariseus, né? De hoje. Que não se mistura com o povo. Porque o povo é impuro. Porque as pessoas não merecem. Quem merece, né? A salvação. Porque está na sarjeta e não tem mais jeito. É esses aí que Jesus quer. E ele pega, ele coloca no ombro e vai para casa com alegria. E diz o texto assim, ó, e chegando em casa. Olha aí, o pastor agora chega em casa. Sabe o que ele faz? Aqui, ó. E chegando na sua casa, convoca amigos e vizinhos. Sai de casa em casa aqui feliz, convocando. Rapaz, vamos ali em casa? Vamos ali em casa? Por quê? Porque eu estou feliz, eu estou alegre. Mas por quê, rapaz? Porque eu achei a minha ovelha perdida. Aleluia. Meu amigo Jesus está falando de uma ovelha. Uma. Ele se alegra, eu achei. Aí ele diz assim, ó. Chegando à sua casa, convoca amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Então essa é a alegria dele. Qual é a alegria de Jesus? Nos perdoar, nos salvar, nos dar uma nova oportunidade de vida. Sabe, quando a gente cai ou desanima, o que ele faz? Ele vai atrás da gente. Caiu, tá cheio de lama, tá parecendo mais nem ovelha, né? Tá parecendo porco rodando na lama assim. Pois Jesus pega. E se é porco mesmo, ele tem poder para regenerar e transformar numa ovelha, né? Aleluia. Ele tem poder. E Jesus pega a ovelhinha toda suja, leva para casa, dá um banho e se alegra, né? Cura as feridas, leva ela no ombro
ela está desnorteada, a ovelha, ela está preocupada, está estressada, com sede talvez. Ele corre para casa, guarda a ovelhinha lá, cuida dela, chama os amigos e tome festa, certo? Aqueles homens lá conheciam muito bem a realidade pastoral dos pastores de ovelha, dos animais da época. Mas Jesus agora está dizendo o seguinte: esse pastor aí sou eu. É assim que eu faço com as pessoas, com os pecadores que me ouvem. É assim que eu faço com aqueles que traíram a sua nação, que são políticos ladrões. Quando eles se arrependem, eu os amo, eu os pego de volta para mim e eu me alegro. Porque Jesus, ele veio ao mundo, irmãos, não foi para condenar o mundo, mas foi para que o mundo fosse salvo por ele. Foi para isso que ele veio. A gente quer logo eliminar da face da terra o camarada que fez o mal, né? Assim, vem aquela senso de justiça, né? De ira, quer logo fazer justiça com as próprias mãos. Jesus não é assim, não. Se houver uma oportunidade de arrependimento, ele salva aquela pessoa. Nessa noite, se alguém aqui está me ouvindo, você que está me ouvindo, está como essa ovelha, certo? Que reconhece que está perdida, precisa de um pastor, que reconhece que mesmo dentro da igreja, ou de uma religião qualquer, na verdade, né, verdadeiramente, não se arrependeu dos seus pecados, essa noite é a noite da salvação. Amém? Essa noite é a noite de você, onde você está, se arrepender e dizer: Senhor Jesus, me salva. Se alguém desviou, se hoje mesmo teve uma queda, tomou uma atitude errada, entristeceu, sabe que entristeceu o coração de Deus, nesse momento também é momento de arrependimento e de restauração. Jesus quer essa ovelha que está parecendo um porquinho na lama. É isso aí mesmo. Para quê? Se ela se arrepender, ele vai fazer o quê? Vai lavar esses pecados. Então, se você nessa noite sabe disso, você é até aquela pessoa, aquela ovelha perdida, que o religioso olha para você e diz assim: não, isso aí tem mais jeito não. Eu me misturar com isso daí, isso é um ladrão, isso é um vagabundo, isso é sei lá o quê. Esse aí tem mais jeito não. Certo? Que foi a atitude dos fariseus, dos religiosos, falando com aqueles pecadores, né? Se você se encontra até nessa posição, que a sua família não lhe dá mais valor, nem você mesmo se dá mais valor, saiba de uma coisa: Jesus, ele te dá valor. E se só tivesse você perdido, ele ia atrás de você. Aleluia. É por isso que o amor de Deus ninguém compreende. Ele não está preocupado assim com a multidão, não. Ele está preocupado só com você e só comigo. Porque é você e sou eu que depois que morrer vai para o céu ou vai para o inferno, na perdição. Então ele está preocupado com quem? Com cada um aqui, individualmente. Então nessa noite, se você se reconhece como essa ovelha perdida, o apelo está feito: venha para Jesus. Se arrependa dos seus pecados e venha. Note aqui, ó, religiosos perdidos. E o pior não é nem isso não. Abandonados por Jesus. Ele abandonou eles. Jesus os abandonou. Por quê? Porque eles tinham uma missão: ser o pastor daquele povo. Mas eles abandonaram a missão deles. E ao invés de pastorear, estava conduzindo era para a perdição. Então foram abandonados por Deus também. E Jesus se tornou o nosso pastor. Graças a Deus por isso. Então você que quer vir para Jesus, que quer ter um relacionamento mais profundo, sério com Cristo, tem a oportunidade agora. Vem toda terça, quase toda terça, né? Esse ano, acho que foi toda terça até hoje, depois da pandemia, né? A gente está aqui toda terça, chamando, né? Convidando. Note que aqui Jesus estava lá na festa e os pecadores foram fazer o que lá? Rapaz, o profeta está lá, o profeta Jesus. Vamos ouvir. Vamos ouvir, vamos ouvir, vamos ouvir, né? E eles deram ouvidos a Jesus. Jesus salvou prostitutas, publicanos, pecadores. Jesus salvou todo aquele que ninguém mais dava nada, mas que se arrependeu. E é o que ele quer fazer com a gente. Amém? Então falo pela última vez, hoje, né? Você quer aceitar a Jesus como seu Salvador? Vem agora. Você tem a oportunidade. Isso é algo sério.
Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Vem ter um compromisso com Deus, ajeitar a tua vida. Ser feliz com Jesus. Amém? Você quer, você tem a oportunidade agora. Vou louvar aqui mais um hino. Antes eu convido a todos para ficarem de pé para a gente estar orando. Enquanto você já está de pé aí, já está até pronto, né? Pode vir também. Glória a Deus. Aproveita que já ficou de pé, vem logo para Jesus. Amém? Fecha teus olhos aí e vamos orar, irmãos. Aleluia. Vamos orar em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus, porque Ele é o nosso Salvador. Porque Ele não despreza a ovelha perdida. Oh, querido Senhor, nesta noite eu te glorifico, te bendigo e te exalto. Muito obrigado, querido Senhor. Tu és o nosso pastor. Tu és o nosso Senhor, Tu és aquele enviado por Deus. Aleluia. Tu és aquele enviado por Deus para nos salvar, para nos perdoar. E diariamente, meu Deus, nós pedimos perdão. E o Teu sangue, Jesus, tem poder para nos perdoar todos os dias de todos os pecados. Nessa noite faz assim. Vai aí ao coração daquele que está desesperado. Vai ao coração daquele que estava pensando até em tirar sua vida nessa noite. Mas a Tua palavra chegou. Aleluia. Está chamando para uma nova vida. Faz assim, Senhor. Abençoa, Pai, este povo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu oro pelos jovens dessa comunidade. Dá livramento da morte. Dá livramento, meu Deus, de vícios, perseguições. Dá livramento, Pai, em nome de Jesus, às crianças, meu Deus, de pedófilos, meu Deus, de morte, de acidentes. Dá livramento, Pai. Que nessa noite, meu Deus, o Teu Espírito de graça, meu Deus, possa entrar nos lares, neste lugar, em nome de Jesus, e salvar. Oh, maravilhosa graça de Deus que vem pelo Espírito, entra nos lares, entra nas casas e salva, e cura, e liberta. Em nome de Jesus, faz assim, salva os pecadores, cura os enfermos. Em nome de Jesus, só a Tua graça, Jesus, ela nos basta. Só por ela nós vamos chegar ao céu, porque a Tua graça perdoa pecadores. Aleluia. Nessa noite, meu Deus, faz assim. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por essa comunidade. E que o Senhor possa dizer aqui na casa de cada um, meu Deus, na família de cada um, que esta noite, que hoje, entrou salvação neste lugar. Porque aqui também tem pessoas de fé, como foi Abraão, como foi Jesus, como foi Zaqueu. Tem pessoas de fé como foi a Madalena. Tem pessoas de fé, meu Deus, como foi aquela pecadora que ungiu os pés de Jesus. E se arrependeram de seus pecados. E tiveram uma nova vida. É verdade. E a maravilhosa salvação de Deus. Então faz assim, meu Deus. Guarde cada um, cada pessoa neste lugar. Homem, mulher, criança, idoso. Todos, Pai. Em nome de Jesus. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor.